Olá, amigos! No Pinga Fogo Entrevistas de hoje, iremos fazer o lançamento da pré-candidatura do ativista Igor Nunes a deputado estadual por Minas Gerais. Igor Nunes é um ativista bastante conhecido no norte de Minas, na fiscalização das contas públicas, no controle de despesas abusivas de políticos e serviços de auditoria nos gastos dos municípios. Eu vou pedir inicialmente que o Igor se apresente, para depois a gente fazer as perguntas sobre a candidatura dele. Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, estar participando aqui com você dessa live. Bom, como você já antecipou aí, meu nome é Igor Oliveira Nunes, né? Conhecido no norte de Minas como Igor do Arame Farpado, por conta do canal Arame Farpado que eu criei em 2018, né? Na verdade, eu sou bacharel em Geofísica pela Universidade de São Paulo, pela USP, desde 2007, mas fiquei conhecido mesmo durante o curso de Gestão Pública na UENG, Universidade Estadual de Minas, quando eu defendi o meu TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, com o tema redes sociais e o uso das redes sociais no combate à corrupção. E, na ocasião, eu escolhi, então, uma das cidades do norte de Minas, Berizal e Itaiobeiras, para fazer um controle social, né, o controle da sociedade sobre as contas públicas em algumas cidades do norte de Minas, né? Então, isso que me deixou mais em evidência quando eu criei esse canal para difundir o conhecimento de gestão pública e também fazer essa auditoria, né, entre aspas, nas contas públicas municipais e expor isso, dar publicidade dessas contas do que já deveria ser público, e é. Só que as pessoas têm dificuldade de acessar os portais de transparência e têm também mais dificuldade ainda em entender e interpretar a informação que lá está. Então, o nosso trabalho ele ganhou muita notoriedade na região por conta dessas nuances e desse desdobramento que nós fizemos do portal de transparência ao levar a informação já com todo interpretada e transformando isso em gráficos, em tabelas, e já mastigada, né, para o cidadão. Então, isso que foi o que deu notoriedade na região e acabei me consolidando como Igor do Arame Farpado no norte de Minas. Uma das principais funções do deputado estadual é a fiscalização das contas do estado e até dos municípios também, né? Juntamente com os vereadores. E você é daquelas pessoas que já praticamente exercem o mandato, mesmo sem ter sido eleito, né? Conta para a gente alguns casos de sucesso na fiscalização de contas públicas que você teve ao longo aí dos últimos 4 ou 5 anos. Você é bem lembrado, porque olha só, eu costumo dizer o seguinte: a maior atribuição de um legislador, seja vereador, deputado estadual federal, é justamente fiscalizar o recurso público. É para isso foi para isso que criou esse cargo de deputado e vereador, né? Isso não existiria, essa função pública, se não fosse com essa finalidade. Agora, o que nós vemos hoje? Simplesmente deputados, a maioria deles, que ficam ali só para fazer destinação de emendas parlamentares e de suas ações, do dinheiro que já é de ações, às vezes, de programas governamentais, e ficam nisso para poder dar destinação. Você não vê um ato fiscalizatório, você não vê um projeto de lei de elaboração de autoria do deputado. Então, nós queremos entrar para mudar isso. Indo agora especificamente à sua pergunta, dos casos notáveis que nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós já temos hoje prefeitos que inclusive matérias que deu até no jornal do G1, no MGTV, né? Prefeitos que foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado, pela própria comarca do Fórum da cidade, do caso de Itaiobeiras, no caso de Berizal. Foram casos que nós detectamos e denunciamos, como, por exemplo, uso de aluguéis
carros indevidamente alugados, prefeitos colocam os carros no nome dos familiares e não prestam serviço para o devido serviço para as prefeituras. Nós tivemos vários casos de nepotismo, onde o nepotismo, servidor fantasma e servidor laranja. Quando nós vamos numa cidade, debulhamos a folha de pagamento, mostramos quem são os funcionários, quem está recebendo gratificação de função, qualquer coisa, qualquer benesse desse tipo, Sérgio, é impressionante. No dia seguinte, os laranjas deixam de ser laranjas, os fantasmas aparecem para trabalhar e os casos de nepotismo eles são varridos, porque eles estão acostumados a nunca serem denunciados ou, né, permanecerem lá por tempo determinado. Mas isso mostra que o controle social ele tem uma eficácia maior, às vezes, do que uma denúncia do Ministério Público, do que uma fiscalização de um vereador. Isso por quê? Porque os políticos, às vezes, eles não temem os juízes, eles não temem os promotores. Vereador nem se fala, porque a maioria, às vezes, está com o prefeito. Mas nós percebemos, durante o nosso controle nesses 4 anos, que uma coisa, eles morrem de medo, que é ter os seus nomes veiculados nas redes sociais de forma negativa. Prefeito corrupto, que utiliza de más práticas da administração pública, eles não toleram ver os seus nomes e ver essas distorções, essas discrepâncias sendo ventiladas nas redes sociais, quando feitas de forma séria, assinada embaixo pelo arame farpado, dando a cara, mostrando que não é perseguição e não é trabalho, não se trata de fake news. Tanto é que não tem nenhum processo até hoje, porque os prefeitos têm vergonha na cara e tratam de corrigir os seus erros. Então foram várias as ações. Nós já reduzimos, só para você ter uma ideia, Sérgio, no Alto Rio Pardo inteiro, se somar as diárias dos vereadores e prefeitos antes da existência do arame farpado, e fizer um levantamento hoje, nós fizemos isso em 2020, houve uma redução de mais de 50% do gasto dos prefeitos e vereadores com diárias. Mais de 50% dos gastos. Não precisou fazer denúncia nenhuma. Bastou que nós mostrássemos o quanto eles gastavam, e aí, rapidamente, com medo de ter os seus nomes aí veiculados, eles passaram a gastar menos, né? Menos viagens para Brasília, para Belo Horizonte. E assim foi. Eu poderia ficar aqui horas tentando te mostrar vários casos que ocorreram, prefeitos que estão aí com seus bens bloqueados pela justiça até hoje, por não ter repassado o desconto da Previdência, a parte do empregado. Prefeitos contavam do empregado e não repassavam para o Instituto de Previdência própria. E isso foi virando uma bola de neve, dívidas de milionárias aí com o Instituto de Previdência. Hoje estão lá, são obrigados a pagar, estão com todos os bens bloqueados e condenados pela justiça, graças à ação do arame farpado. Pra você ter uma ideia, a última nossa foi lá em Itaiobeiras, onde a presidente da Câmara suspendeu o uso de diária dos vereadores. Suspendeu, não pode mais gastar nem um centavo com diária, por conta de denúncia que nós fizemos do gasto abusivo com diária. Então, hoje em Itaiobeiras não se gasta mais um centavo com diárias até que o Ministério Público apure as denúncias que nós fizemos. Então, são vários casos e o controle social é muito eficaz e eficiente no combate à corrupção, e eu mostrei isso desde 2018 no meu TCC, quando eu defendi a Ana Weng. Aliás, não custa lembrar que nós nos conhecemos por causa desse TCC, porque você descobriu que o nosso grupo fazia esse tipo de trabalho aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e foi lá conversar comigo e foi assim que nós nos conhecemos, né? Exatamente. Apesar de que nós somos da mesma região, você hoje mora em Montes Claros, eu morei em Montes Claros até o final da minha juventude aí, tem tem família em Itaiobeiras, em Berizal, assim como eu também, tem em Salinas, Rio Pardo, São João, enfim, você tem uma boa conexão, não só de família, mas uma conexão emocional com o norte de Minas, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. É bem lembrado, né? Quando o pessoal me pergunta onde é que o meu gentílico, né? Eu falo que eu sou um água berizal taioberense. O que é isso? Porque eu nasci no município de Águas Vermelhas, né? No distrito de Itamaraty.
Nós fomos lá, né? Nós fomos lá, inclusive, né? Eu mantenho meus laços lá até hoje, ter a casa onde eu nasci, fui criado, até os meus 6 anos de idade. Né? Mas depois eu saí muito criança e fui morar em Itaiobeiras e Berizal. Alternei ali minha infância e adolescência, morando em Itaiobeiras um tempo, Berizal, depois Itaiobeiras de novo. O meu pai mora em Rio Pardo, no município de Rio Pardo de Minas. A minha mãe continua morando em Itaiobeiras. Eu residi em Montes Claros muitos anos antes de fazer faculdade, voltei para Montes Claros, onde eu resido hoje. Então, quer dizer, eu conheço bem, e como você falou, tem essa parte sentimental que liga a nossa terra, muito por conta do descaso que nós vimos até hoje, ou melhor, que nós não vimos, né, nada acontecer na região até hoje, no Alto Rio Pardo. E o que nós vimos, na verdade, foi muito, além do descaso, foram direitos que foram retirados da nossa região. Né? Você tinha BR, rodovia que passava cortando ali o Alto Rio Pardo quase todo, foi retirado, passou só em Salinas. Você tem recursos que deixaram de ser investidos na nossa região. Você tem, às vezes, empresas que deixaram de ir para o Alto Rio Pardo e mesmo o recurso estando lá, o recurso, a fonte, o minério, e preferiram instalar em outro lugar. Enfim, uma região realmente esquecida. E nós, apesar de termos uma vida bem sucedida, com qualidade de vida de fora, mas é lá, o nosso pé está lá, a nossa família está lá, o nosso coração está lá. Né? Eu digo sempre que é onde o meu avô e a minha avó estão enterrados. Então, onde é que eu sou? Eu estou lá, se você for lá, está lá o cemitério, está lá a plaquinha do meu avô, minha avó, os meus tios. Então, é para lá que eu quero voltar, é lá que eu desejo um dia retornar no futuro. Eu quero voltar a encontrar uma região melhor e dar oportunidade para aqueles que não tiveram, assim como nós tivemos. Nós pudemos sair, estudamos, adquirimos o que temos hoje. Nem todos têm essa mesma oportunidade. Sim. Então temos esse dever social, essa responsabilidade social em tentar cooperar para ajudar essas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade a conseguirem vencer na vida e melhorar sua qualidade de vida também. Ô Igor, uma pergunta que os eleitores fazem é quais serão suas principais bandeiras caso venha a ser candidato e venha a ser eleito, né? Qual será a sua linha de trabalho? Sérgio, a nossa principal bandeira, nós temos muita convicção disso. Eu falo nós porque nós somos um movimento, né? Movimento Arame Farpado, onde eu sou o líder desse movimento, mas eu fui projetado por esse cenário justamente por conta desse apoio do nosso movimento, que hoje tem presença em 14 das 17 cidades do norte do Alto Rio Pardo, né? Da microrregião de Salinas e Itaiobeiras. Então, nós temos plena convicção, inclusive eu provei isso através do meu TCC, que o controle social, né, o controle da sociedade sobre a administração pública, ele é mais eficaz do que qualquer outro tipo de controle, do que a própria autotutela do Estado, das prefeituras, do que o próprio controle dos vereadores, do que o próprio controle do judiciário. Então, o controle social ele é super eficaz por conta que eu já mencionei, de não ter o nome do temor que os políticos têm de verem seus nomes veiculados de forma negativa. Então, eles rapidamente tentam corrigir os problemas, sem esperar aquele processo judicial longo, ou o vereador que está ali com aquela assinatura, aquela cara de perseguição política. O controle social é diferente. Nós apuramos os fatos, diagnosticamos os problemas, levamos a conhecimento do gestor e ele trata de corrigir. Se ele não corrigir, aí sim nós vamos para a justiça. Mas em 90% dos casos eles tratam de corrigir rapidamente. Então a nossa principal bandeira é tentar levar esse controle social da forma como nós fazemos, de maneira séria e enérgica, né, digamos assim, para todas as cidades de Minas Gerais, para os 853 municípios. Nós queremos implementar um controle social da forma como o Arame Farpado faz em todos os 853 municípios de Minas Gerais. Instalaremos um núcleo básico que vai receber essas denúncias. Tem até uma proposta para tentar fazermos isso aliada à própria UENG, onde eu estudei, juntamente com o Tribunal de Contas. Um trabalho que vai demandar tempo, mas que será... teremos uma exclusividade para poder demonstrar
e fazer e sanar os problemas que nós temos visto com o trato da máquina pública. E por que isso? Porque ao fazer isso, menos dinheiro para a corrupção e para as más práticas, para a má destinação, é dinheiro que sobra e vai ser revertido em políticas públicas. Ou seja, é a sociedade que ganha. Então, no combate à corrupção, a sociedade ganha com mais saúde, com mais infraestrutura, com mais educação. Então, as nossas bandeiras intermediárias em segundo plano são todas essas, porque o combate à corrupção é dinheiro que sobra para investir na infraestrutura, na educação, na saúde. Então, é isso que nós queremos, combater a corrupção de maneira enérgica, severa, para conseguir fazer com que o dinheiro seja eficiente e sobre para investir nas pessoas. Na nossa região aí no norte de Minas, nós vivemos um ciclo viciado, né, na política. Basta ver que aí na região nós temos aí uma meia dúzia de deputados que são deputados há 40 anos e não conseguem apontar um único benefício fruto do trabalho deles para a nossa região. Além disso, nós sabemos que, infelizmente, predomina também a venda de lideranças, a venda de votos, vereadores que vendem o voto dos seus vizinhos para deputados do sul do estado, do Triângulo, de outras regiões. A compra de liderança é muito comum. Eu queria que você desse uma explanada a respeito disso. Verdade, nossa região para você ter ideia, na última eleição nós tivemos quase 200 deputados votados ali no Alto Rio Pardo. Você imagina, uma região que as lideranças apoiam, às vezes, por muita migalha. Eu vi, Sérgio, na semana, 2 semanas atrás, aliás, no mês passado, um deputado renomado aí desses aí de 6, 7, 8 mandatos, teve a disfarçatez de colocar na sua rede social a seguinte matéria: mais conquistas para Salinas. Até me chamou a atenção, porque Salinas é uma cidade de referência do Alto Rio Pardo, né? Sim. Depois de Montes Claros é uma das maiores. Eu falei, nossa, deve estar vindo um hospital regional aí, um aeroporto. Deixa eu ler essa matéria, me chamou a atenção, né? A matéria tratava o seguinte: mais conquistas para Salinas. Através de não sei o que, papá, conseguimos 2 caixas d'água para Salinas. É sério, pasmo, tá a matéria lá, depois se for. Eu vi. Então, quer dizer, é vergonhoso um deputado mandar, quer dizer, colocar nas suas redes sociais. Eu mandaria, até coloquei, fiz um comentário, muito bem-vindas as caixas, o povo precisa. Temos um problema de escassez hídrica muito grande, então demanda mesmo ter mais reservatórios. Mas eu mandaria isso, mas não precisaria fazer propaganda de que o deputado mandou 2 caixas d'água. Então, e isso serve para quê? Para mostrar a falta de representatividade nossa, porque o que realmente interessa, o que nós temos? Nada, é zero. O que temos lá são só esses deputados de Minas Gerais inteira que vão lá buscar ali seus 500, 200, 1.000 votos cada cidade através das lideranças pagas para apoiá-los. Normalmente é isso. Paga de uma forma ou de outra, ou de forma direta, ou ali enviando ali um trator para um prefeito, para que o prefeito fique na mão daquele vereador. Quer dizer, foi o que eu disse lá no início. São deputados que hoje estão lá e exercem o seu mandato simplesmente para ficarem os 4 anos e se perpetuarem por mais 4, mais 8, mais 16, só através de destinação de emendas. E muitas das vezes se utilizando de emendas de outros deputados ou até mesmo de programas do governo estadual e federal que já seriam destinados às ambulâncias, às viaturas, o recurso, e aí o prefeito, às vezes, querendo fazer aquela média com o deputado, bota uma faixa lá. Ó. Às vezes, você tem ideia, Sérgio, é tão engraçado que tem recurso federal via Codevasf, uma patrol, por exemplo, como eu vi esses dias numa cidade lá, e o prefeito vai e bota assim, ó, obrigado, deputado fulano de tal, deputado estadual, obrigado, deputado estadual tal, pela patrol. Não tem nada daquele deputado ali. O recurso é federal, é programa do governo federal, já vai destinar de toda forma. Mas os prefeitos, para poderem conseguir fazer aquele meio de campo ali com o deputado que supostamente tem destinado algum recurso, eles pegam e se apropriam disso e tentam, com isso, tentar levar mais votos para esses deputados.
eu tô até, é uma esculhambação. É uma esculhambação. É um teatro, é um teatro. É um teatro que eles fazem. Eu estou até fazendo esse levantamento, porque se for somar o que cada vereador, liderança, fala que já foi mandado para município X, nossa região seria hoje sei lá, uma Suíça. Porque é muito recurso que cada vereador, liderança, diz que o deputado dele mandou para lá. Então, peraí. Às vezes o deputado manda 100 mil e aparecem 10 lideranças, cada qual falando que o deputado mandou 100 mil. 100 mil, 100 mil. Então, 100 mil se transforma aquilo em 1 milhão, porque 10 lideranças se apropriam daquele recurso. Então, é vexatório, Sérgio, é triste. É vexatório, mas cabe a nós, né, orientar a população para sair fora desse ciclo vicioso, porque se a gente não quebrar esse ciclo vicioso, daqui 50 anos vai ter meu neto e seu neto sentado aqui fazendo uma live, falando as mesmas coisas que nós estamos falando hoje. Então chegou a hora de agir e de mudar essa situação. Outra pergunta que eu... Só para complementar, desde a redemocratização do país aí, nesses 50 anos, o que nós vimos de infraestrutura na nossa região, lá no Alto Rio Pardo, foi no primeiro mandato de Aécio Neves, num programa lá que asfaltou várias cidades, assim, interligou algumas cidades com asfalto, deixou que acho que é o programa, você tinha que interligar, pelo menos um acesso tinha que ser por asfalto. Foi a última vez que nós vimos um investimento em infraestrutura na nossa região. E isso para um programa estadual. Não teve ação parlamentar de ninguém. Então, ação parlamentar mesmo, em termos de infraestrutura para a região, nós nunca tivemos. Pelo contrário, as ações parlamentares lá são para tirar da nossa região e não para colocar. Exatamente. Eles tiram da nossa região, como tiraram, por exemplo, a fábrica de lítio ali do Vale de Jequitinhonha e mandaram para Juiz de Fora, e a Vale pagou o governo do estado 37 bilhões de reais para obras. Sabe quanto que foi para o Alto Rio Pardo? Nada, nenhuma esmola. Os deputados que foram votados na região pegaram esse dinheiro e levaram para outros municípios em outras regiões. Mas voltando aqui ao nosso roteiro, né? Hoje existe uma polarização política muito grande, né? Esquerda, direita, turma da terceira via. Como que você se posiciona ideologicamente? Ou seja, eu vejo, realmente essa polarização existe, eu acho que ela não faz bem para o país, mas esse é o cenário que nós temos. Nós temos um cenário onde não tem praticamente as terceiras vias que se prontificaram, não vingaram, né? Não desabrocharam. Eu, desde sempre, eu tenho um perfil de direita. E não porque... não é porque, às vezes, só porque eu não quero o da esquerda me ver como de direita. Não é isso. É porque eu acredito que as políticas implementadas do espectro da direita, elas são mais sustentáveis do que da esquerda. Eu vejo as políticas da esquerda um retorno direto rápido, mas insustentáveis no tempo, e mostrou isso. O PT ficou em 13 anos no poder, e nós estamos, quando houve o impeachment da Dilma, entregou o país pior do que estava. Então, eram mais de 14 milhões de empregados, a miséria retornou, então não adianta você criar políticas que não têm sustentabilidade no tempo. Então, é investimento em educação, investimento em saúde preventiva, é investimento na criação de emprego e renda, e eu não vejo políticas públicas confiáveis no espectro da esquerda para essa promoção. Eu percebo isso sim no campo da direita. Então, eu tenho um apreço maior, me vejo muito mais no espectro da direita. No cenário político eleitoral de hoje, nós temos um cenário de Lula e Bolsonaro. Obviamente que eu sou Bolsonaro. Não tem dúvidas disso, porque nós vemos hoje, além das pautas que eu prego, que eu defendo, de geração de emprego e renda, economia, de políticas sustentáveis, o cenário da esquerda é totalmente distorcido, com políticas públicas que, na minha opinião, catastróficas, quando pessoas vêm defender aborto, acham que
que o cidadão não pode ter direito a uma arma, porque eles podem ter, né? Eles podem contratar segurança com metralhadora, mas o cidadão de bem não, né? Assim, são coisas assim para dar risada mesmo, né? Então são pautas da esquerda que não nos agradam em nada, né? Então eu vejo hoje a questão dos valores de família muito mais defendidos e eu acho, na minha visão, muito mais próximos do que nós realmente desejamos para o país. Que nada contra a questão de opção sexual de ninguém, mas que seja uma opção sexual pura e simplesmente, não querer colocar a força que você, ou querer convencer a criança de que você com 6 anos de idade, você vai ter... Não, meu filho, você não é homem não, você vai poder escolher daqui mais para frente se você é homem ou se você é mulher. Não decida isso agora, não. Então, eu acho isso um disparate total, assim. Isso estou falando com as questões antagônicas, né, da esquerda. E as questões da direita que eu defendo por isso, questão da segurança, né, as políticas públicas voltadas para a segurança pública. Eu vejo a forma defendida pela extrema-direita se aproxima muito do que eu também penso. Tem que ser tratado com rigidez. Essa coisa de que todo o malfeitor, o criminoso, ele é um vítima da sociedade, é outra questão que eu desconsidero totalmente. Não é esse o caminho. Vejo pessoas... Se fosse assim, nossa região lá só teria bandido. Se falta de políticas públicas fosse o problema, nós teríamos um Alto Rio Pardo só de bandido, né? Porque é uma região totalmente desprovida de políticas públicas, municipais, estaduais e federais. Então, é isso. Eu me vejo hoje no espectro da direita, não é de hoje, na verdade. Ao fazer uma análise, eu vejo que sempre sou assim, porque é o meu jeito, a minha formação de valores pesa muito quando eu vejo as políticas públicas, o discurso da direita, é para lá que eu vou. Então, portanto, nesse cenário atual, Lula e Bolsonaro, não tem outra. Meu candidato é Bolsonaro. Bom, para encerrar, eu gostaria que você se dirigisse àquele cidadão que aí no norte de Minas vai ter 10, 15 opções aí da região e explicasse para esse cidadão por qual motivo ou quais motivos ele teria o nome do Igor Nunes como a melhor opção. Nós temos um trabalho já consolidado, já um serviço prestado, principalmente a região do Alto Rio Pardo, a microrregião de Salinas, um trabalho que nasceu, jamais houve interesse político por detrás, mas um trabalho que nasceu justamente com a vontade de fazermos a nossa região prosperar, através do quê? Do controle social, fazendo com que o recurso público fosse bem gasto, fosse bem destinado. E isso já aconteceu. Nós temos hoje, nossa estimativa é que nós poupamos de recurso e de má destinação de recurso, entre aspas, não falar outra coisa, mais de 4 milhões de reais. Nós temos como mostrar isso. Nós já poupamos através de carros que foram desalugados, de áreas que deixaram de serem gastas, casas que deixaram de ser alugadas, servidores fantasmas que deixaram de ser fantasmas, servidores laranjas deixaram de ser laranjas. Somando tudo isso, já somamos mais de 4 milhões de reais que foram poupados. Inclusive, algumas câmaras municipais, coisa que jamais havia acontecido na região, passaram a devolver recurso público para o executivo, depois das nossas ações, porque eles não tinham como gastar com diária, gastar com gasolina, carregando seu eleitor para Taiobeiras, para Montes Claros, para Janaúba, que é proibido pelo próprio regimento interno das casas, né? Então, como não tinha mais, como nós estávamos em cima, o recurso foi poupado e foi devolvido para o executivo investir em políticas públicas. Só Taiobeiras, nesses últimos 3 anos, devolveu mais de 1 milhão de reais. Só em Taiobeiras, a Câmara Municipal deixou de gastar mais de 1 milhão de reais, coisa que se gastava antes e deixou de se gastar depois do nosso controle feito lá em cima. Então, nós mostramos que o controle ele é efetivo e eficaz. Porque o recurso público, quando bem gasto, a sociedade é que ganha com isso.
Sim. Lembrando que o direito de escolha do eleitor vai ser exercido lá na frente, né? Por enquanto, nós estamos aqui apenas apresentando projetos, apresentando ideias e oferecendo opções futuras para que o eleitor tenha condições de escolher o melhor para a região. Para finalizar, eu vou mandar um grande abraço aí para todos os meus amigos, parentes em Montes Claros também. Hoje nós falamos pouco sobre a Princesa do Norte aí, né? Mas seguramente é a capital do Norte de Minas. Você mora atualmente em Montes Claros. Eu estudei no Colégio Marista, Colégio São José, né? Então, nós temos um apreço todo especial pelo Norte de Minas e deixo aqui, me despeço dos nossos ouvintes, dizendo que procurem nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto eu quanto o Igor temos uma característica que é muito interessante, é que nós somos produtores de conteúdo, né? Nós não somos aquele tipo de político que fica redirecionando as ideias de outros políticos, não. Nós produzimos um conteúdo próprio. Tanto eu produzo um conteúdo próprio, expressando as nossas ideias, assim como o Igor também produz conteúdos próprios. Ou seja, nós temos conteúdo aqui que é onde que interessa. Então, vou me despedindo de todos, passo a palavra para o Igor, para ele se despedir de nossos ouvintes também, e desde já eu agradeço a todos. E conteúdo com opinião formada e com a ideia de formar novas opiniões, né? Isso é importante. Pessoal, também muito obrigado, eu agradeço aí a todo mundo de Belo Horizonte, da região metropolitana, que é onde eu trabalho, se esqueci de mencionar isso, né? Eu sou servidor de carreira do Serviço Geológico do Brasil, do CPRM, desde 2013 que eu resido em Belo Horizonte. Estou morando em Montes Claros por conta da pandemia e da família da minha esposa é de Montes Claros. Então, agradecer também ao pessoal de Montes Claros. Não falei muito de Montes Claros, Sérgio, porque Montes Claros, graças a Deus, tem um prefeito hoje que representa muito bem a nossa bandeira. Um prefeito que ele mesmo exerceu uma autotutela, o seu direito de autotutela do administrativo, e implementou controladorias em todas as secretarias, que é o que nós queremos fazer. Então, tem um prefeito hoje que zela pelo recurso público. Então, por isso que Montes Claros a gente não mencionamos muito, que é diferentemente de outros prefeitos da região, que são os que não zelam pelo recurso público. Então, aqui, graças a Deus, Montes Claros está bem representado e tem um prefeito que apoia a nossa causa e está, acima de tudo, controlando muito bem a gestão, o recurso público, transformando esse dinheiro em políticas públicas aqui em Montes Claros, bem-sucedidas, por sinal. E, claro, agradecer aos companheiros, amigos, os irmãos do Alto Rio Pardo. Como eu já disse, mencionei, né, eu sou nascido no município de Águas Vermelhas, me criei em Itaiobeiras e Berizal, meu pai mora em Rio Pardo de Minas, é onde nós queremos voltar, para onde nós queremos voltar, retornar e ver a nossa região cada vez melhor, os nossos familiares com mais condições, os nossos irmãos, os nossos amigos também com condição de superar as dificuldades do dia a dia, e isso tem que ser feito através, não tem que ser feito através, mas pode ser feito também através pela mão do Estado. É isso que nós queremos tentar promover, políticas públicas sustentáveis. Tá? Essa é a nossa segunda bandeira, além do combate à corrupção, que é uma consequência justamente da boa destinação do recurso público. Então, Sérgio, muito obrigado, Sérgio de Casa, e até a próxima entrevista.